Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí para mais um programa 7-1, hoje para falar muito de Corinthians. Para falar da situação, do panorama atual aí do Corinthians, está com a gente o Rafael Alabi, que é setorista aí do clube, trabalha no portal SCCP Online, não é isso, Rafael? Seja muito bem-vindo. É isso aí, Renato. Muito obrigado. Obrigado ao Gustavo também pelo convite. Leonardo, Vitor Granella. Prazer enorme estar aqui no programa 7-1 e vamos falar bastante também de Corinthians, né? Beleza. Não, hoje a pauta é só Corinthians, até porque só o Corinthians hoje? Hoje o Corinthians está dando as cartas aqui no programa. Se no campo ainda está um pouquinho difícil, na administração está difícil, hoje no 7-1 aqui o Corinthians está com a bola toda e aí nós vamos te bombardear e vamos ver o que é que você pode trazer para a gente aí sobre os bastidores lá. Mas agora quem dá bola é sempre o Santos, cara. Meu Deus. Ele começou cedo. Não, ele está empolgado hoje, Mas vamos lá. Ô, Gustavo, já que você está dizendo aí que a bola está com você, está com o Santos, eu passo a bola para você fazer a primeira pergunta aí para o Rafael. Legal. Bom, primeiramente, eu queria dizer que é uma alegria voltar a falar com o Rafael, com um amigo de longa data. Estudamos juntos, fizemos a faculdade de jornalismo, a gente estava sempre nos mesmos grupos e foi muito legal reencontrá-lo agora, já no mercado, como setorista, que era o sonho dele desde o começo, né, de trabalhar com jornalismo esportivo. Então, fico feliz em vê-lo realizando essa ambição profissional. Mas vamos falar do que interessa, não é? Que é o Corinthians. Mas eu queria já começar falando das 4 linhas dentro de campo, porque não está entregando, né, aquilo que se imaginava. O Corinthians, não faz muito tempo, contratou 4 armadores, Luan, Ramiro, Otero, Casares, nenhum deles é titular, cara. Todos um é reserva do outro e ninguém consegue se firmar, consegue convencer o técnico, o torcedor. Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso. O Corinthians vai precisar buscar um novo meio, o seu 5º ou 6º jogador para a posição. Tem gente na base para trazer. O técnico do Corinthians pode confiar nesses caras? Fala sobre isso aí pra gente. Antes de tudo, Gustavo, o Corinthians atravessa um momento financeiro terrível, né? A diretoria já foi clara. Não vamos investir em reforços, pelo menos nesse primeiro semestre. No final do ano também, dificilmente o Corinthians vai receber grandes investimentos. E é isso, tem que apostar na base. Dos jogadores que subiram agora em fevereiro no elenco profissional, acho que o único que tem a características de um meio armador é o Matheus Araújo, que curiosamente é um dos únicos que ainda não teve chance de fazer a estreia no time profissional. É um jogador de potencial enorme, né? Foi campeão mundial pela seleção brasileira sub-17 naquela campanha, deixou ótima impressão, assim como o goleiro Matheus Doneri, né, que teve chance em 2 jogos agora no Campeonato Paulista, enquanto o Cássio foi diagnosticado com Covid, mas o Matheus Araújo é o único, assim, da base, dos que subiram agora com o técnico Wagner Mancini, que tem as características daquele meio armador. Poderia ser o Casares, né? Primeiramente, poderia ser o Luan, né, que foi contratado no início da última temporada, o principal investimento do Corinthians nos últimos anos. Infelizmente, para o torcedor corintiano, ainda não conseguiu corresponder. O Corinthians investiu 29 milhões, né, em 50% dos direitos econômicos, e ele que tem só 5 gols pelo time profissional, que é um desempenho lamentável, né? Ainda tem muitos torcedores que acreditam que o Luan vai conseguir sair dessa, né, vai conseguir reeditar aqueles bons momentos do Grêmio na Copa Libertadores de 2017, mas eu duvido, viu? Eu acho que o Luan está atravessando por problemas particulares, né? Ontem mesmo foi familiares também, ele perdeu alguns amigos muito chegados a ele, é um retrospectivo, né? Eu chamo de garoto porque ele ainda, né, embora tenha 25, 26 anos, ainda é um garoto, né? Tem
aquela cara de moleque. Mas, infelizmente, ainda não conseguiu corresponder no Corinthians, e eu duvido que vai conseguir editar aqueles bons momentos de futebol no Grêmio. Casares também foi contratado, né, no segundo semestre, como principal reforço do time, e também não conseguiu engrenar, né? Teve até um bom momento na reta final do Brasileirão, ali quando emplacou uma sequência muito boa de jogos, com assistências precisas para os companheiros, mas também é um jogador que sofreu 2 lesões, né? A mais recente delas agora no início da temporada, ainda não conseguiu entrar em forma física, tem o seu futuro indefinido ainda no Corinthians, ele que tem contrato até o final de junho, pode ser que não permaneça, né, para o segundo semestre, a diretoria ainda está avaliando se compensa ou se não compensa. Eu acho que valeria uma conversa clara com o jogador, né? O que você quer no Corinthians? Você quer jogar? Vamos botar você em forma física para poder ajudar, porque nesse atual panorama, o Casares não vai conseguir encaixar nesse time do Wagner Mancini. Bem, eu costumo sempre passar a palavra aí para o pessoal, fazer as perguntas, mas o Rafael falou tudo que eu queria ouvir aí eu aproveito para fazer a pergunta. Então, Vitor, a dupla sertaneja aí, Vitor e Léo, vai ficar para depois. Ô, Rafael, é o seguinte, você falou, deu um dado bacana aí, 29 milhões por 50% do Luan. E aí o Corinthians teve uma matéria que saiu até no ge.com falando que o Corinthians errou o balanço financeiro, que ele não seria dono de 100% dos direitos econômicos do Luan, e sim de 50%. E aí eu te pergunto, como é que resolve essa questão da parte financeira? Porque dentro de campo você mesmo acabou de falar que não acredita nessa recuperação do Luan. E aí eu queria até que você falasse um pouquinho mais, porque deu uma picotadinha aí sobre essa questão dos problemas emocionais do Luan. E outros 2 jogadores que chegaram o ano passado no Corinthians, que eu queria saber se foram apostas em função do lado financeiro, que o que pesou foi o lado financeiro, ou se realmente a diretoria e a torcida não acreditavam na entrega técnica. Um é o Casares e o outro é o Otero. Por quê? Porque eu lembro muito bem que em 2019, tanto Casares quanto o Otero, eles estavam jogando muito mal no Atlético, eles não estavam sendo aproveitados no grupo do Atlético e, de repente, eles surgem assim como opções de criação para o Corinthians. Então, eu queria que você falasse, você que está lá dentro, tá dia a dia vendo os bastidores do Corinthians. Como é que se resolve essa equação do Luan, principalmente no quesito financeiro, porque 29 milhões por 50%, o cara vale 58. E a segunda é essa entrega técnica da dupla Casares e Otero. Bom, Luan, o que resta agora? É torcer para o Luan ter uns lampejos de bom futebol, para ver se aparece uma proposta interessante de fora, para tentar minimizar o prejuízo. Eu duvido quem vai chegar lá no Corinthians com uma oferta superior a 20 milhões, por exemplo, pelo Luan. Se fosse aquele Luan do Grêmio, eu acho que, com certeza, ele valeria até muito mais. Mas esse Luan dos últimos 3 anos, talvez, e já vinha mal no Grêmio, né? Não é... Ele chegou no Corinthians ainda gerando uma certa desconfiança, porque teve um problema, né? Ele sofreu de um problema crônico no pé, a fascite plantar, que dizem que incomodava muito o pé dele, né? Pelo que eu li ontem nessa matéria do Globoesporte.com, ele já está recuperado desse problema, um problema a menos para ele, mas ele não está conseguindo render, tanto que nessa temporada ele disputou apenas 3 jogos, 3 dos 7 jogos, e apenas 1 como titular. Agora, sobre o Casares e o Otero, acho que foram negócios de oportunidade para o Corinthians, né? Eram 2 jogadores que não estavam nos planos do técnico Jorge Sampaoli, lá no Grêmio, inclusive com 2 jogadores com problemas sérios de extracampo. O Casares teve um problema, né, de promover uma balada, Casares e Otero, né, uma balada lá em Belo Horizonte, já bem no primeiro pico lá dos casos de coronavírus, e veio para o Corinthians com a missão, né, de melhorar o setor criativo. Otero
para mim é um jogador que eu sempre achei limitado, um jogador que vive da bola parada, realmente, é indiscutível que ele tem qualidade na bola parada, ele fez 30 gols, assim, somando o Atlético Mineiro em passagens anteriores para outros times. No Corinthians demorou para fazer o seu primeiro gol, né? Veio para fazer esse gol na classificação agora na Copa do Brasil contra o Retrô, um golaço, por sinal. Vinha tentando, mas não vinha tendo bom rendimento. Mas é isso, são 2 jogadores que estão devendo também, Otero e Casares. O Casares eu vejo com mais qualidade técnica, aquele armador clássico, que quando põe na cabeça que ele quer jogar, que ele vai jogar, ele dá aquele passe magistral para o companheiro, deixando numa situação clara de gol. Boa. Léo? Opa, Rafael, muito obrigado aí pela sua participação hoje. O jornalista do Globo Esporte, o Rodrigo Capello, né, o GE.com, ele divulgou recentemente, né, um balanço, né, mais ou menos a dimensão da crise do Corinthians, né, que é uma dívida em torno de 1 bilhão, tem uma receita que gira em torno de meio bilhão, 500 milhões, e ainda tem mais meio bilhão pelo estádio. Né? Então, assim, se você somar tudo, dá 1,5 bilhão em torno de dívidas. Essa diretoria está tentando fazer uma engenharia financeira para tentar, né, mitigar esses impactos, né? E, dentre essas ações, eles chegaram a conversar com o Eduardo Bandeira de Mello, que foi presidente do Flamengo entre 2013 e 2018. Ele foi responsável, né, por estruturar o time, né? Isso, exatamente, para entender justamente, né, como é que o Flamengo saiu daquele fundo de poço, né, com dívidas e mais dívidas, e conseguiu... Presta atenção só, não estou conseguindo ouvir aqui, por gentileza. Desculpa. Depois você corta aí, Gustavo. Então, o Corinthians conseguiu... Deixa eu me concentrar de novo, desculpa. Vamos lá, retomando, desculpa. Então, o Eduardo Bandeira de Mello conseguiu reerguer o Flamengo, se tornando um grande clube de captador de recursos, e com isso, consequentemente, começou a ter potencial para disputar títulos importantes, né? E o Corinthians, ao mesmo tempo, conseguiu, né, quando saiu da segunda divisão, né, teve aquela retomada com grandes astros, com o Mano Menezes, que trouxe grandes astros como o Ronaldo, que para mim acho que foi um divisor de águas no Corinthians. O que esperar? O que o torcedor do Corinthians pode esperar hoje desse clube? Será que é um clube que pode vir a encolher, se não houver uma engenharia que consiga reverter esse quadro? Você acredita que toda a grandeza do Corinthians pode estar ameaçada, assim como ocorreu com a Portuguesa, né? Lógico, devido às proporções, né? A Portuguesa é um clube menor. Exatamente, mas um clube que sucumbiu, para mim, acho que é o maior exemplo, né? Um clube que sucumbiu ao pó. Então, da mesma forma que o Corinthians tem um potencial enorme, tem uma torcida fanática, como é que, sabe, a gente pode ver essa situação reverter a favor do Corinthians? Eu acredito que se não houver uma reestruturação, o Corinthians vai se apequenar cada vez mais por decisões fracassadas, né, de sua diretoria nos últimos anos. O time gastou absurdamente em reforços, principalmente na temporada passada, em reforços assim absurdos, sem qualidade técnica nenhuma. Você vê Jonathan Cafu, Léo Natel, que hoje segue no elenco, tipo, um jogador muito limitado. Fora outros reforços, né? Tem jogador que segue tendo vínculo com o Corinthians, tipo o Matheus Matias, o Matheus Jesus, que vai ser emprestado agora para o Juventude, tem 23 anos de idade e já passou por uns 10 times. Não dá para entender isso. Mas é isso, o Corinthians tem que se reestruturar. Eu prevejo, assim, uns 2 ou 3 anos muito complicados. O torcedor tem que ter em mente que vão ser poucos, se tiver títulos mesmo nesses próximos 3 anos, serão poucos, talvez só título estadual. O Corinthians dificilmente será protagonista em competições nacionais e internacionais. É isso. A salvação do Corinthians pode estar na base, tem garotos de muito potencial,
tipo o Rodrigo Varanda, que subiu agora em fevereiro, fez gol no Clássico contra o Palmeiras, deu assistência na vitória sobre a Ponte Preta. Tem outros garotos também, o Guilherme Biro, um lateral esquerdo de 17 anos também, que teve a oportunidade de treinar com o time profissional nas últimas semanas. Um nome para o torcedor corintiano ficar de olho, que pode dar muitas alegrias. Só que, por outro lado, a diretoria também tem que cooperar. Não dá para vender esses jogadores a preço de banana, como nas últimas gestões do André Sanches, do Roberto de Andrade, do Mário Gobi. O Corinthians tem que tratar com carinho as suas promessas da base, assim como o Santos do Gustavo. O Santos é um time que faz um trabalho espetacular nas categorias de base. Você vê que todo ano tem pelo 2 jogadores estourando no time profissional. Você vê o Ângelo, né? Tem o Caio Jorge, que subiu recentemente, né? Já estava na temporada passada. Fora outros jogadores, né? O Santos, o Rodrigo, né? Pegando uns 3 anos antes. Sim. Tem que tratar com carinho essas da base, porque lapidar, é daí que, né? Pode ser a salvação do Corinthians, lapidar, exatamente. Não dá para vender jogador a preço de banana. Não dá. Sim. Ô, Rafael, queria até pegar, antes de passar a vez para o outro colega, para o Vitor, só queria pegar só... Você acha que assim, teria alguém, você acha que um responsável? Porque, assim, para mim foi uma situação muito curiosa, que é um clube que saiu de uma situação de crise, que foi aquela queda, e teve uma ascensão muito rápida. Você vê da queda para o Mundial, sim, foram 4 anos, né? Então, assim... E foram trabalhos bem executados, né? Dentro de campo ali. E da mesma forma teve um declínio muito abrupto. Você acha que teria algum responsável, ou foi um conjunto de fatores? Eu acho que é um conjunto de fatores. É óbvio que as diretorias, né, principalmente essa gestão a última do André Sanches, o André Sanches fez a primeira gestão dele ali, que foi, ele pegou o finalzinho ali de 2007, né, o time já estava próximo da queda para a Série B, fez aquele trabalho de reestruturação do Corinthians. O Andrés fez um trabalho fenomenal, mas essa segunda gestão dele foi terrível. Assim, estratégias equivocadas, gastando dinheiro com jogadores sem nenhuma qualidade técnica, fora, né, assim, estratégias absurdas, né, com categorias de base, de colocar pessoas que não têm nenhuma capacidade para gerir, né. Esse ano, pelo menos, eu vejo isso do Ilho tentando tratar melhor com carinho as categorias de base, tanto que ele contratou o Alex, né, uma pessoa que, como jogador, dispensa comentários, né, no Corinthians, jogador que estudou, né, vinha fazendo cursos na CBF também. Aí você pega no Sub-23 o Danilo também, que é outra pessoa que dispensa comentários. Mas eu acho que o Corinthians ainda vai sofrer bastante em relação a essa última péssima gestão do André Sanches no Corinthians. Obrigado. Vitor? Rafael, na verdade a minha dúvida é o seguinte, puxa até um pouquinho dessa última resposta que você deu agora. O Corinthians, ele é o maior campeão da Copinha, né? O time que mais vezes foi campeão. E, assim, como você disse, a gente não consegue ver, pelo menos nos últimos anos, um sucesso em revelação de jogadores, como normalmente tem o Santos, como o São Paulo costuma fazer também, como o Palmeiras ficou muito tempo sem fazer, mas esse ano também revelou um monte. Então, assim, eu queria saber, na sua opinião, o que falta? Por que o Corinthians ele consegue ter tanto sucesso, por exemplo, na Copa São Paulo, mas na hora de revelar, na hora de subir para o profissional, não consegue ter tanto resultado positivo? Isso era uma política do Corinthians, né? De não apostar em muitos garotos da base. É o time mais comprador, assim como o Palmeiras. Só que agora o calo apertou, né? Ou o Corinthians usa a sua base, ou não vai ter time. Mudou já você vê que já o técnico Wagner Mancini está usando mais garotos. Eu ainda acho que está longe do ideal. Eu acho que pode dar mais rodagem a essas pratas da casa. E você falou exatamente, o Palmeiras é um exemplo. Era um time que negligenciava as suas categorias de base, tinham talentos muito bons, mas quase não aproveitava. Eu me lembro que em 2019 eu fiz um levantamento com todos os 20 clubes da Série A, e o Palmeiras,
nas 38 rodadas, ele usou, se não me engano, um jogador das categorias de base. Se não me engano, era o Papagaio. Apenas um jogador. Sim. E já a gente percebe que na última temporada, isso se inverteu. Tem o Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, outros jogadores, o Gabriel Veron. Ou seja, voltou a jogar. Que eles foram protagonistas na Libertadores, na Copa do Brasil, com gols. Eu acho o Gabriel Menino um jogador fantástico. Isso eu tiro o chapéu, mesmo sendo o rival do Palmeiras. Um jogador versátil, rende bem ali como volante, sabe jogar na lateral direito. O Patrick de Paula, embora tenha tido uma queda de desempenho nos últimos jogos, também é um jogador muito bom, jogador de boa chegada, sabe sair jogando, tem o chute de fora da área como virtude. E é isso, o Corinthians tem garotos de potencial também. Rodrigo Varanda, você vê que é um jogador de 18 anos e é impressionante. Ele se sente, você percebe que ele está à vontade jogando no Corinthians. Mesmo com essa crise técnica da equipe, é um jogador que chama a responsabilidade, vai para cima, participa do jogo, tem que ter sequência. Tanto que ele tem 7 jogos, ele disputou 7 jogos do Corinthians até agora na temporada, sendo o atleta com mais participações ao lado do Gil e do Gemerson. Legal. Gustavo? Isso aí, Alabi. Eu queria falar agora do comando técnico, né, do Wagner Mancini. Porque eu lembro quando ele chegou no Corinthians, eu sempre considerei ele um técnico limitado, né, dentro da sua atividade. É um cara que já tem no currículo 2 rebaixamentos, com Guarani e com Botafogo. E quando ele assumiu o Corinthians na zona do rebaixamento, eu achava que poderia ser o 3º rebaixamento do currículo dele. Mas eu acho que um técnico limitado, tinha um time limitado na mão, chegou num ponto de equilíbrio. Como você já previu, né, 2, 3 anos aí né, que o torcedor tem que baixar a bola, porque então não vai protagonizar em lugar nenhum, mas talvez esse ponto de equilíbrio livre de um rebaixamento, né? E agora, essa semana, né, antes do jogo contra o Retrô, eu via alguns comentários no sentido de que se não classificasse, o Wagner Mancini vai cair. Vai cair, pô. Então eu queria que você falasse um pouco assim, o Corinthians está procurando um novo técnico? Ou seja, se estão esperando mais algum vacilo do Wagner Mancini para dar tempo de encontrar um novo treinador, vai continuar com ele? E agora com essa questão do Campeonato Brasileiro, porque você só pode errar na contratação de um técnico uma vez. Exatamente. Você não vai poder ficar fazendo experiências, né? Então, é hora de trocar agora, não é? O que o Corinthians está pensando, já que você tem acesso aos bastidores? Sim, o Mancini, obviamente, está longe de ser o técnico ideal para o Corinthians. Quando ele assumiu, eu fiz, na época, muitas críticas também. Imaginava que o Corinthians, que ele ia somar o 3º rebaixamento na carreira, mas assumiu bem, né? Ele organizou o time, conseguiu, né? O Corinthians teve bons momentos no final do ano ali, quando com uma sequência de vitórias. O time realmente estava jogando bem, não estava praticando aquele futebol de resultados, né? Ganhando de 1-0. Ganhava de 1-0, mas jogava a bola, se impunha ao adversário, tinha movimentação, tinha triangulação, e isso mudou. Depois daquele passeio que o Corinthians tomou do Palmeiras, eu vejo o Corinthians em queda livre, assim, com ele, embora os resultados na temporada sejam muito bons, indiscutível. São 4 vitórias e 3 empates, mas o futebol apresentado até aqui é horrível. O jogo contra o Retrô, o Corinthians não se impôs em nenhum momento, tá bom. Se impôs ali nos primeiros minutos, até o Otero marcar o gol de falta, mas depois foi um bombardeio do Retrô. O Corinthians não conseguiu sair jogando, não criou chances para ampliar o placar, tomou um sufoco, acabou sendo castigado com empate, deveria ter perdido aquele jogo no tempo normal, porque o Retrô foi muito melhor. O Corinthians já havia ido mal contra o Salgueiro também, embora o placar de 3-0, a gente pensa, 3-0, o Corinthians dominou o adversário, não foi assim, o Salgueiro foi
superior em vários momentos da partida. O Corinthians tomou muito sufoco e só conseguiu ampliar o placar nos minutos finais. Mas eu acho que o Corinthians, que o Mancini já está começando a balançar no cargo. Inclusive já está sendo contestado pela diretoria. O problema é que não tem reposição, né? O Brasil passa por um momento terrível também em relação a técnicos. Eu não vejo nenhum nome assim à disposição no mercado para substituí-lo. Talvez tentar alguém fora, né? Que vem sendo a tônica agora no futebol brasileiro. Você vê, o Palmeiras trouxe um técnico que era até desconhecido. Eu confesso que eu não conhecia o Abel Ferreira. O Abel Ferreira vem fazendo um trabalho espetacular. O Santos, agora com a Ariel Roland também, que teve um início muito promissor. O São Paulo, com o Hernan Crespo também, vem sendo a tônica. E agora, eu acredito que o Corinthians vai começar o Brasileirão de técnico novo. Se eu tivesse que apostar agora, eu acho que vários times brasileiros vão acabar demitindo seus treinadores para começar a zerar do Brasileirão, que conforme você tinha tocado no assunto, né, o Brasileirão agora só vai ser permitida uma troca de técnico, então eu prevejo, ao fim dos estaduais, demissões em massa no futebol brasileiro. Eu só queria comentar uma coisa em cima disso que você falou, em reposição. Será que vai ter que buscar treinador fora ou não? Uma coisa que eu gostei bastante quando o Ariel Holan chegou ao Santos é que ele fez questão de manter a base do Santos de treinadores. Então ele promoveu treinadores de divisões inferiores para trabalhar com ele, manteve a comissão técnica fixa. Obviamente que tem as pessoas de confiança dele, mas ele está valorizando o pessoal do Santos, que é para quando ele sair, ter uma continuidade de pensamento, de aproveitar alguém que está trabalhando com ele, porque ele tem um contrato de 3 anos. Então imagina que dá certo, ele consegue passar esses 3 anos no Santos e depois, enfim, vai tocar a vida dele em outro lugar. Mas você pode ter uma continuidade de filosofia de trabalho com profissionais que estão sendo qualificados, que estão ali estudando com ele. Ideias novas, né? Exatamente, ideias novas, e ele cobra estudos desse pessoal. Então eu achei bastante interessante. Apenas para pontuar, achei que seria legal falar isso. Eu acho assim, super interessante esse intercâmbio, né, de técnicos de outros países. O Santos acertou, achei que foi uma sacada muito boa de ter contratado o Ariel Roland. O Andrés, o ano passado, já tinha falado que dificilmente o Corinthians teria um técnico estrangeiro, mas vamos ver agora com o Duílio Monteiro Alves se ele muda essa filosofia. Eu acho importante. Os técnicos brasileiros eu vejo um pouquinho ultrapassados, isso daí não é preconceito. É claro que tem técnicos de muita qualidade, né? Você pegando, por exemplo, o Roger Machado, que embora ainda não tenha decolado na carreira, tem umas ideias legais. Aí você pega o Renato Gaúcho até, né, nos últimos anos, ele estava numa crescente, já caiu, acho que o sucesso subiu a cabeça. Que mais? O Rogério Ceni tem ideias legais, embora ainda eu acho que está faltando um pouquinho para ele engatar uma sequência também. O que acontece é o seguinte, você acabou de falar, jogou mal contra o Retrô, jogou mal contra o Salgueiro, veio patinando na reta final do Campeonato Brasileiro, que terminou esse ano, agora 2021, e aí eu te pergunto, quando você assiste justamente a essa série, Acesso Total, e você falou que o Wagner Mancini já tem burburinho aí de queda do comando técnico. Quando você, que está acompanhando tudo do Corinthians, e vê uma série como essa, o que você pensa? Realmente não tem como melhorar? Ou tem como melhorar, mas o comando está na mão errada? Eu acho que tem que melhorar, mas o trabalho do Mancini vem sendo decepcionante, desde aquela pancada sofrida para o Palmeiras, porque eu não acho o time do goleiro ao atacante dos piores, concordo? Acho que um time com o goleiro Cássio, o Fagner, Gil e Gemerson, essa linha de defesa seria titular na maior parte dos times, não sei se vocês concordam. Inclusive, eu considero uma defesa de nível de seleção brasileira.
O Gemerson já teve passagem pela seleção brasileira, Fagner, Gil e Cássio, são 4 jogadores de potencial. E ainda tem o Fábio Santos também que rende, né? Tem qualidade, rende. Aí, como primeiro volante, o Gabriel, volante, ok, faz o feijão com arroz. Aí, de segundo volante, você vê o Ramiro. Nos últimos jogos, o Mancini usou o Otero também. Na ponta, que é aí que eu acho que a grande dificuldade do Corinthians é ter ponteiros de qualidade ali. Na direita tem jogado o Rodrigo Varanda, tem feito bons jogos. Na esquerda era o Matheus Vital, que vinha muito bem até sofrer a artroscopia no joelho direito. E o centroavante, o Jô, que também, se fosse o Jô de 2017, seria espetacular. Mas é impressionante a queda física e técnica do Jô. O Jô hoje é um peso morto em campo. O time não rende, ele participa pouco. Quando participa, tropeça na bola, não consegue criar, não consegue finalizar. É uma coisa absurda. O Corinthians não tem. A grande questão do Corinthians é a questão da criação. Falta a bola chegar lá. E quando chega, o Jô não consegue guardar, não consegue colocar a bola lá dentro. Então, esse que é o problema do Corinthians. O Corinthians tem uma boa linha defensiva. Se conseguisse reforçar ali, trazer pelo menos 2 atacantes de movimentação, né, que atuem pela beirada, atacantes de qualidade, aí que está o problema. O time não tem recursos. Como você vai contratar jogadores se você não dispõe de recursos? Aí teria que tentar uma engenharia financeira, talvez uma parceria, o patrocinador também tentar bancar isso, mas é uma situação muito complicada. O Jô, infelizmente, eu acho que, aliás, quando o Jô foi contratado, eu fui super crítico de colocarem uma proposta de 3 anos de contrato para ele. Eu acho que o Jô já sabe que ele já está na fase descendente da carreira. 3 anos é muita coisa para um jogador. Talvez, acho que 2 anos e olhe lá. Então, o Jô não consegue render. Tem o menino Cauê, que é um bom centroavante da base, né? Veio do time sub-20, tem potencial de render muitos frutos ali no futuro. Mas é isso, o grande problema do Corinthians é o seu setor de criação. Não tem um meia, nem como a gente já tinha falado no início do programa, o time não tem um grande articulador. Poderia ser o Casares, poderia ser o Luan, mas ambos não conseguem render aquilo que o torcedor espera. Bom, até aproveitar o gancho que você está falando, né? Tem alguns jogadores, né, que o Corinthians tem, né, o passe, né, e aí de repente não fez o melhor uso e acabou emprestando, enfim, como é o caso de Sornosa, né? E tem o Gustavo Mosquito, para mim foi uma grande revelação. Bom, diante desse cenário todo, eu queria fazer um comparativo com o Flamengo, que é o clube que eu torço, né? Assim que vocês têm agora uma diretoria nova, e assim que o Bandeira assumiu o Flamengo, ele assumiu o Flamengo uma terra arrasada, né? Dívidas, um monte de crise, troca de técnico, cirando dos técnicos a cada 2 meses, enfim. E naquele primeiro ano, ele priorizou a recuperação financeira, né? E os anos subsequentes também. Só que no meio do caos tem a oportunidade de repente conquistar um título, que foi o caso da Copa do Brasil, né? Com um time de repente mediano, conseguiu fazer contratações pontuais, que foi o caso do Elias, que caiu ali no meio de campo, comandou o meio de campo ali. Teve o Hernanes, que foi uma aposta que estourou. Na verdade, tinha sido até o Marcelo Moreno, que chegou como status de estrela da temporada, né? Mas quem acabou rendendo mais foi o Hernanes. E, enfim, nos anos subsequentes também foram anos de poucas contratações, apesar de ter vindo Guerreiro, enfim. É o momento do Corinthians, o torcedor do Corinthians, se acostumar a não disputar títulos, ficar ali no meio de tabela, de repente até mesmo fugir da zona de rebaixamento, e por acaso, de repente, num lampejo, de repente, no meio do caos, assim, conseguir uma formação boa com craques, com jogadores medianos e conseguir uma Copa do Brasil, uma Copa em vez de ser um campeonato, né? De repente, enfim, você acha que esse
esse, de repente, pode ser uma aposta para o Corinthians, para uma motivação até financeira, né? Porque cada fase você vai ultrapassando a Copa do Brasil, você vai recebendo uma grana, né? E você acha que é o momento, de repente, apostar nas Copas ao invés de campeonato? Eu acho que é um pensamento interessante, né? Que os campeonatos, tipo Copa do Brasil, tem tiro mais curto, né? Nem sempre aquele time melhor qualificado tecnicamente consegue ter um bom desempenho. Foi assim, né, que o Corinthians, vamos dizer que com o Fábio Carilli, né, em 2017, 2018, o Corinthians em 2019 conseguiu 3 títulos paulistas, né, tendo times limitados tecnicamente. É claro que tinha alguns diferenciais, Jadson, Rodriguinho, mas eu me lembro que na época o Corinthians já era bastante contestado, né, tinha dificuldades, tanto que começou a temporada 2018 começou muito mal, assim, aliás, o Carilli já estava até na corda bamba, se não me engano, na segunda rodada da Copa do Brasil, o Corinthians ganhou nos pênaltis do Brusque. Muitos até falavam que se o Corinthians não tivesse eliminado o time catarinense, dificilmente o Carilli ficaria. E não é que o Carilli ficou, o Corinthians foi campeão paulista naquele mesmo ano, obviamente fez um brasileiro bem fraco, assim, um dos piores do Corinthians no último ano. O Corinthians também naquele ano escapou do rebaixamento, assim, acho que na penúltima rodada, ganhando do Vasco por 1-0, gol do Matheus Vital, se não me engano. Aquele gol foi muito importante para o Corinthians sacramentou a permanência na elite. Mas, por outro lado, precisa ver se o torcedor vai ter paciência, né? O torcedor, ele quer resultado. Se o time esteja bem ou mal financeiramente, o torcedor, em geral, quer resultado. Ele não admite que o Corinthians, por exemplo, fique atrás do Palmeiras, que fique atrás do São Paulo, que fique atrás do Santos, hoje atrás do Red Bull Bragantino, que é um time que está crescendo bastante, assim, com grande aporte de investimentos, né? O Bragantino, até um tema legal depois para vocês debaterem. E é isso, precisa ver se o torcedor vai ter paciência com essa fase complicada do Corinthians. Eu acho que não vai ter, porque o Corinthians provavelmente vai ter mais um ano sem títulos, talvez possa até, ficarei muito surpreso se o Corinthians conquistar o título paulista, porque eu vejo os rivais bem à frente, principalmente o Palmeiras, o São Paulo, que fez umas contratações pontuais aí, tem o Crespo, que é um técnico de muito potencial. O Santos também está naquela fase de reconstrução, a partir da saída do Cuca. Também tem um elenco ainda limitado, mas eu confio bastante no Ariel Roland também. Eu acho que tem condições de colocar o Santos como protagonista. Já não vejo isso com o Mancini no Corinthians. Eu acho que o Mancini é um treinador para time pequeno, tanto que o melhor trabalho da carreira dele foi no Paulista, né? Logo no início da carreira, ele foi campeão da Copa do Brasil de 2005 pelo time de Jundiaí. A minha dúvida seria mais uma opinião que eu queria ouvir sua, como uma pessoa que provavelmente, né, tem mais contato e tem mais informações do clube do que nós que estamos de fora, né? Até os últimos 2 anos, a gente sempre teve aquela impressão que time grande pode cair, acontece, vira e mexe um ou outro cai, mas normalmente depois volta e se restabelece, isso é normal. E isso que está acontecendo com o Cruzeiro é meio que uma novidade, né? Onde um time grande cai, e não consegue subir. Exatamente, não consegue subir, continua numa situação terrível onde não se vê uma luz no fim do túnel. E eu lembro que lá em 2014, mais ou menos, quando o Palmeiras caiu em 2012, subiu em 2013 e quase caiu de novo em 2014. A gente estava numa situação meio que assim, a gente não viu uma luz no fim do túnel. Falou assim, nada pode salvar. Daqui é só ladeira abaixo, porque você começa a montar times ruins, não ser campeão, não tem renda e isso vira uma bola de neve. Até que chegou um Paulo Nobre que foi meio que o salvador da pátria, né? Você acha que o Corinthians, do tamanho que consegue aos poucos sair dessa situação, ou você acha que o Corinthians está num buraco onde só conseguiria se restabelecer de fato se aparecesse um Paulo Nobre da vida ou uma situação fora da curva como foi no Palmeiras? Não, eu acho que é possível sair dessa. Óbvio, tem que rever tudo que está lá. Eu já vejo, em alguns aspectos, o Corinthians tentando
melhorar. Eles contrataram agora recentemente uma consultoria para tentar ajeitar as contas, fazer alguns cortes de gastos de funcionários, mas é preocupante a situação, né? A gente logo pensa no Cruzeiro, que é inacreditável o que fizeram com o Cruzeiro, né? Que o time que maior campeão da história da Copa do Brasil não conseguir subir no ano seguinte e ainda tendo corrido o risco de queda da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians eu acho que pode repetir o caso do Palmeiras, sim. Eu acho que se aparecer uma parceira forte aí no futebol, né, como a Crefisa, você vê que hoje o Palmeiras é muito diferente daquele Palmeiras de 2014 para baixo, né? Um time que se modernizou, estruturou seu programa de sócio-torcedor, construiu uma arena espetacular, o Allianz Parque é de tirar o chapéu mesmo. Eu já estive fazendo cobertura de jogos lá, não tenho o que falar, um baita estádio, estrutura perfeita para a imprensa. O gramado agora trocou, né, para o sintético, tá melhor até, né, porque não tem mais não tem a grama natural, né, que acaba sendo prejudicada com o acúmulo de jogos e de shows. Isso. Mas é assim, tem que o Corinthians, se cair uma parceria aí, uma Crefisa, né, quem sabe o Corinthians tem uma Crefisa aí, ou outra instituição também, para dar uma fortalecida na administração. Mas também de nada adianta a Crefisa, você ter um investimento, uma empresa ali bancando, se você tiver dirigentes, né, com mentalidade pequena, como o Corinthians teve nos últimos anos. Realmente, e aí botou o Corinthians nessa situação que aí tem que rezar e muito, né, Rafael, para poder aparecer um parceiro forte. Haja reza para São Jorge, hein? E aí, galera? Vocês estão curtindo esse papo aí de Corinthians? Porra, se tá curtindo, ó, chega junto, dá seu like aí, faz a inscrição no canal, comenta, compartilha. E o Rafael já queria fazer um convite para você, ó, antes da gente ir para a nossa rodada final de perguntas, para ao longo do Campeonato Brasileiro aí você voltar no canal 7-1 e quando tiver um confronto aí com o Palmeiras, com o Flamengo, para a gente fazer um pré-jogo, um pós-jogo aí com o Santos. Beleza? Então já fica aí o nosso convite aí da família 7-1 para você. Vai lá, Gustavo. Prazer. Beleza, vai lá. Fala aí, Gustavo. Manda mais uma pergunta para o Rafael. Bom, Alabi, vamos falar de bastidores, mas não do Corinthians. Bastidores da notícia. Conta pra gente um pouco da sua rotina de trabalho, como que você faz a apuração das notícias, com quem você busca informações. Eu sei que você não vai revelar algumas fontes, até porque são elas que te dão as exclusivas, mas conta pra gente um pouco da sua rotina de trabalho. Bom, no site, que no SCC Online, eu escrevo de segunda a sexta, né? O combinado é o setorista de segunda a sexta, né? Por enquanto, faço de segunda a sexta, assim, fontes, eu produzo em média uns 5 posts diários, né? É claro que em dia de jogos essa produção é um pouquinho maior, começo a entrar um pouco mais tarde no site, né? Produzindo textos de pré e pós-jogo. Mas é isso, a gente tem... Eu não vou revelar as minhas fontes, óbvio, né? Que isso! Mas eu tento fazer um trabalho diferenciado, né? Eu tenho planilhas aqui sobre Corinthians, faço levantamento de cada jogador, todo jogo, número de gols, assistências, cartões amarelos, outros scouts também, acompanho bastante, uso também bastante os sites de estatísticas como o Footstats, o SofaScore também. São sites que nos dão, né, um embasamento melhor para escrever matérias e reportagens. E também fico de olho na concorrência, né? A gente tem que ficar bastante de olho em Globoesporte.com, UOL, Esporte, Terra, IG Sport, Gazeta Esportiva, ESPN, Meu Timão, Yahoo, em outros canais do YouTube também, que sempre soltam entrevistas bacanas para a gente ficar sempre de olho. E rede social também é importante hoje em dia para desenvolver matérias. Sempre tem alguma coisa, de repente o Andrés, revoltado com a arbitragem, posta um comentário lá, um absurdo, na minha época isso não ocorria, Corinthians tem que
o Duílio tem que ir para a CBF para pleitear melhores arbitragens. Então, a gente tem que sempre ficar de olho nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Até porque um depoimento forte desse dá interpretação para um monte de coisa, né? Na minha época isso não acontecia. Ué, por que não acontecia? O que acontecia na época dele que era diferente? Mas, enfim, essa resposta só ele poderia dar. E, enfim, segue o jogo, Renatão. Eita, chegou até a aparecer um gato ali na figura do Gustavo. Olha que beleza. Porra, é que eu sou um gato, cara. Que faz, hein? Que faz! Porra, essa agora foi horrorosa. Ô, Rafael, diz o seguinte. Desde do ano passado, né, março do ano passado, que a gente está com esse problema da pandemia do coronavírus aí, e a gente está sem público no estádio, e assim como o Flamengo aqui no Rio, o Corinthians é um time que conta muito com a sua torcida. Aí eu queria te perguntar o seguinte, primeiro de tudo, como é que o clube lidou aí com essa história da gente não poder ter a torcida e como a torcida mesmo tem se manifestado. Eu lembro que teve um jogo que o Corinthians não teve um bom resultado, a torcida foi para a porta do estádio protestar numa quarta-feira à noite, enfim. Queria saber como é que estão esses dois lados aí do ponto de vista da torcida do Corinthians aí, na parte das cobranças, na saudade de ver o time, e como é que o clube tem tratado isso, se é que tem falado alguma coisa aí a respeito. Obviamente, o Corinthians tem um impacto enorme, né, sem a sua torcida. Já completou mais de um ano agora, né? O último jogo, se não me engano, foi contra o Oeste de Barueri. Foi jogo com torcida, depois já... E óbvio que o Corinthians, com um time limitado, você ter a ausência da sua torcida faz muita diferença, né? Eu acredito que com a sua torcida, o Corinthians não teria perdido tantos pontos em casa no ano passado. A torcida faz a diferença, assim como o Flamengo, né? Falam que as torcidas de Corinthians e Flamengo são consideradas como 12º jogadores dos times, né? E o Corinthians tem um desempenho, assim, muito bom quando atua na Neoquímica Arena. Óbvio que caiu, né, no último ano, o Corinthians teve o seu pior desempenho dentro da Arena, acho que um pouquinho menos de 60% de aproveitamento dos pontos disputados. E a maior goleada sofrida, né? Exatamente, foi contra o Flamengo. Exatamente. Se não me engano, o Corinthians... 5-1, exatamente. E já tinha tido, até então, o pior resultado era um jogo contra o Flamengo. O jogo que o Corinthians estreou aquele uniforme do Ayrton Senna, que também foi contra o Flamengo, lembra? O Corinthians perdeu, acho que de 3-0 aquele dia. Até então, era aquele pior resultado do Corinthians dentro da Arena. Boa. Vai lá, Vitor. Não, Léo. Opa. Por falar em torcida, a gente, enfim, vê que o torcedor do Corinthians é apaixonado, né? A gente vê que é a segunda maior do país, se mobiliza, viaja o país inteiro seguindo o Corinthians, mas ao mesmo tempo que essa paixão é forte pelo clube, às vezes extrapola, né, o lado da emoção na cobrança, né? E alguns casos recentes que eu vejo de fora e me deixa chateado, às vezes a cobrança com o ídolo recente do clube, que é o Cássio, né, o goleiro. Foi campeão mundial, campeão brasileiro, enfim, tem uma história bonita vinculada ao Corinthians e período turbulento que o clube atravessa, os torcedores depositam a culpa no Cássio, né? Que às vezes até mesmo com essa pressão sobre os ombros, ele acaba às vezes não tendo a melhor performance diante do adversário. E eu te pergunto, você acha que esse sentimento que o torcedor tem de cobrança, isso pode atrapalhar o clube, principalmente nesse momento, a cobrança é excesso, né? Se você está chateado, assim, mas você perseguir o atleta, entrar nas redes sociais da família do atleta... Não teve com o Jô, né, agora. Qual é a sua visão sobre isso? Bom, eu acho que desde então as críticas para o Cássio no fim da última temporada foram absurdas, eu acho.
Cássio falhou em alguns jogos, tal, mas aquele jogo contra o Flamengo, eu não vi falha. Chute forte foi do Bruno Henrique, né? Não tinha como ali. Como que ele vai espalmar pro lado? Não tem. Chute Não. muito forte com efeito. Não teve Foi nenhuma do falha Everton no jogo. Ribeiro, né? Aí depois o jogo contra o Santos também, que ele rebateu um chute com efeito do Soteldo. Absurdo o chute. Ela fez uma curva assim que tem até uma foto do fotógrafo do Corinthians, que você vê o Cássio fazendo um movimento assim absurdo. Como que ele vai falar que ele falhou ali? Óbvio que ele não fez uma grande temporada, mas se você for pensar quem fez uma grande temporada pelo Corinthians, eu não vejo ninguém. Talvez o Fagner tenha sido um dos melhores, mas mesmo assim ele oscilou bastante durante a temporada. Então acho que, assim, óbvio que as críticas são justas, são legítimas, mas eu acho que não podem passar também do tom, né? Você vê o Jô, a família dele foi cobrada, foi ameaçada de morte, porque o Jô caiu de rendimento. Isso é um absurdo, é inadmissível que isso ocorra, né? E acaba atrapalhando o atleta também, por mais que o Jô seja experiente. Então, as críticas, até certo ponto, são válidas. Obrigado. Vitor? Vamos lá, Rafael. Você, como setorista que acompanha o Corinthians, acredito que né, não sei se vem frequentando os jogos, eu realmente não sei como que está essa parte jornalística agora durante a pandemia ou Faz quando mais era de um ano antes. que eu não cubro em loco. Eu queria saber, assim, essa profissão, esse acompanhamento que você faz com o Corinthians todos esses tempos, eu queria saber um momento marcante, inesquecível ou curioso, alguma coisa que trabalhar acompanhando o Corinthians já pode ter te proporcionado, alguma história legal que o seu trabalho já te proporcionou. Ah, sem dúvida nenhuma, foi a minha primeira cobertura de título do Corinthians, né? Foi Corinthians e São Paulo na final do Paulista de 2019. Um jogo, assim, eletrizante, do início ao fim. E eu saí de lá, óbvio, que feliz pela conquista do meu time do coração, mas também muito feliz pelo trabalho apresentado, né? A gente fez uma cobertura, na época eu estava no site torcedores.com, desde cedo fazendo cobertura, assim, o jogo acho que começou às 4 horas da tarde, era 2 horas, eu já tinha iniciado a cobertura em loco, e fomos até quase 9 horas da noite. Foi realmente um momento inesquecível na minha carreira, e também eu considero um outro marco na minha carreira, a cobertura da final da Copa do Brasil de 2018 entre Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians perdeu o título, né? O Cruzeiro foi superior, e aquele jogo teve também ingredientes, assim, de emocionantes, como aquele gol do Pedrinho, anulado pelo VAR, né? Eu acho que foi legítimo, acho que no lance ali o Jadson realmente fez a falta no Fábio, no goleiro do Cruzeiro, mas foi um momento muito marcante também, até porque aquele dia eu pude, antes da partida iniciar, de ter entrado no gramado ali da Arena Corinthians, ter gravado, né, com equipes de reportagem, foi muito legal, uma experiência enriquecedora. Boa. Ô, Rafael, antes da gente terminar aqui, a gente está chegando a 1 hora aqui de programa, um bate-papo bem legal aí, você falando muita coisa de Corinthians e agora falando de experiência. Só queria só uma curiosidade. Você acabou de falar aí da sua experiência profissional pelo lado positivo, né? Que uniu uma coisa a outra também, o problema de quando perdeu aí. Eu queria saber o seguinte: isso de uma certa forma atrapalha na hora de desenvolver o trabalho, principalmente quando toma aquela chacoalhada, perdeu e ainda tem que escrever, tem que repercutir, enfim, tem que fazer a crítica. Como é que é esse lado aí? Olha, para mim não atrapalha. É óbvio que depois a gente sente, né? Eu uso também um exemplo claro, assim, de... Todo mundo me pergunta como eu reagi com o rebaixamento do Corinthians em 2007. Naquele dia eu estava trabalhando na TV Bandeirantes, trabalhava na pauta ali, que era subordinada à chefia de reportagem, e foi um baque, né, para todo mundo. Mas não, eu segui trabalhando. Na época eu me lembro que a minha missão era ligar para ex-jogadores para comentar o rebaixamento. Liguei para o Basílio,
liguei, acho que pro Vladimir. Na hora trabalhei normal, sim, tipo, dando sangue mesmo. Mas quando chegou em casa, tipo, cai a ficha. Puta que pariu, né? Desculpa, só até deu um palavrão. Depois foi um... Não, tá de boa, relaxa. Até que eu vi a segunda-feira de tiração de sarro dos rivais, Corinthians rebaixado. Mas foi, assim, depois é muito triste. Mas na hora a gente é profissional, né? Tá na adrenalina, né? Tá na adrenalina, trabalhando. Na hora eu esqueci que era o meu time do coração sendo rebaixado. Mas trabalhei normal, só depois que cai a ficha, né? Beleza. Gustavo, você que é o responsável por essa participação bacana aí do Rafael aqui com a gente no 7-1, faz a última pergunta para ele aí. Bom, então vamos lá, Rafael. Nosso programa se chama 7-1, né? Então conta pra gente o 7-1 da sua vida como torcedor ou como repórter, positivo, negativo, ou seja, qual que é a melhor lembrança que você tem do Corinthians? Não pode falar que é aquele 7-1 de 2005 que a gente vai sair na mão. É brincadeira. E qual que é a sua pior recordação com o Corinthians também? Bom, a melhor... Deixa eu ver aqui... Ah, já sei. Para mim, a melhor recordação foi um jogo Corinthians e Vasco, quartas de final da Libertadores de 2012. A defesa do Cássio. Aquele jogo eu falei, o Corinthians não perde mais o título da Libertadores. Enfim, será a libertação corintiana. Na época eu não estava trabalhando aquele dia, fui como espectador mesmo. Quando o Paulinho fez aquele gol, o estádio, o Pacaembu quase veio abaixo, então a defesa do Diego Souza, ali do Cássio no chute do Diego Souza, eu me lembro que quando eu vi o Alessandro errando, eu já previ o pior, eu virei de costas pro gramado, tapei os ouvidos, aí de repente, falei, não acredito que o Diego Souza perdeu o gol. O Corinthians não perde mais o título da Libertadores. E agora o pior momento, como torcedor, eu tinha feito alguns jogos no ano do rebaixamento do Corinthians, de 2007. Aquele jogo Corinthians 3, Corinthians 0, Cruzeiro 3, que marcou a queda do Paulo César Carpegiani, do comando técnico. Aquele jogo também foi muito triste, porque eu já comecei a prever o pior para o Corinthians ali, o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Boa! Rafael, queria agradecer sua participação aqui no canal 7-1 e reforçar o convite para quando tiver aí os confrontos de Copa do Brasil, Campeonato Paulista, aí já que você tem dois rivais aí, Santos e Palmeiras ao seu lado aí, que a gente pudesse fazer um pré-jogo, um pós-jogo aí, enfim, o que deu certo, onde o Corinthians poderia ter melhor sorte, enfim. Queria reforçar esse convite para você, tá bom? E agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, agradecer primeiramente o Gustavo Queiroz, companheiro de longa data, dos tempos de FIAM. Um abraço também para o Vitor, para você, Renato, para o Leonardo, e espero contar mais vezes aqui no 7-1. Prazer todo meu. Beleza. Tá convidadíssimo e quando tiver jogo a gente já sabe, né? Faz aquela resenha com a gente aí. E se você curtiu esse papo, chegou até aqui ao final, é corintiano, já manda aí seu abraço pro Rafael, comenta aí, curte, compartilha, faz a sua inscrição no canal, beleza, galera? Estamos chegando ao final de mais um programa, esperando vê-los em breve. Um abraço e até a próxima. Abração. Yeah, 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 yeah.